livro dessa semana é um livro que pode ser que não agrade muitas pessoas, mas a mim, curiosamente e estranhamente, agradou muito. O livro dessa semana é Eu Que Nunca Conheci os Homens, de Jacqueline Hartman. E, gente, eu realmente não fazia ideia do que me esperava com essa leitura. Eu já tinha ouvido falar desse livro, né? E recentemente eu li emprestado de uma amiga e tal. E eu não sabia o que me esperava, porque eu não tinha muita noção da história da sinopse antes, né? Eu e alguns amigos, a gente está fazendo uma roda de leitura. Então, uma amiga nossa pegou vários livros que ela não leu ainda e a gente está fazendo um revezamento. Todo mês a gente lê um livro. E tinha outros dois amigos meus, eu acho, não sei, alguns, que já tinham lido esse livro na roda de leitura e eles só disseram, bonzinho. E eu fiquei... Então eu já fui com a expectativa lá embaixo. Eu confesso que eu passei um tempão com o livro encostado, achando que ele não ia ser bom, mas para minha surpresa, ele foi ótimo. Eu amei o livro, eu amei. Eu li super rápido, mas, de fato, não é um tipo de livro que eu acredito assim que a maioria goste. Primeiro porque ele deixa muitas perguntas e dá zero respostas, isso já é um problema. Quem não gosta de história que não tem final assim, né, um final fechadinho, redondinho, já não vai curtir muito esse livro. Mas eu garanto a você que é uma experiência que vale a pena ser vivida. Nem que seja pra você falar mal depois, tá? Porque é um livro assim tão diferente do que eu já li, que eu acho que, sei lá, vale a pena. Assim, a experiência eu acho que vale. Inclusive, eu li esse livro em um dia. Um dia, tá? Tudo bem que foi um dia que eu não tinha nada pra fazer, mas mesmo assim, um dia. E sobre o que essa história trata? Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ambientar um pouco aqui pra vocês. A história, ela se passa em um lugar que a gente não sabe onde e uma época que a gente não sabe qual. Assim, né? Parece aquela coisa assim, distópica, né? Sei lá, um universo pós-apocalíptico. Lembra um pouquinho o Conto da Aia, lembra um pouquinho, mas talvez não tão pesado quanto o Conto da Aia, enfim. O que a gente sabe? A gente sabe que existe um grupo de mulheres, de 40 mulheres, que vivem trancafiadas dentro de uma jaula. Isso mesmo que você ouviu, uma jaula. Né? E a narradora, que é a narradora personagem, é uma personagem que não tem nome e ela é chamada pelas outras mulheres como Pequena, porque ela relata que elas estão lá nesse jaula há anos e quando ela chegou lá ela era criança, ela era a única criança. Então por isso que ela recebeu esse nome de Pequena, e porque ela era criança, só que no atual momento em que ela começa a narrar a história, ela não é mais criança, tá? Só que essas mulheres, elas vivem como se elas fossem presas, só que tipo, não fazem nada com elas. Elas só estão lá vivendo presas. Elas têm a vida delas, tipo assim, tem os guardas levam comida em determinados horários. Elas têm muito pouco, tipo assim, com pouco que elas têm, elas usam pra fazer roupa, pra tomar banho e tal, uma coisa assim bem restrita. Aí você fica assim pensando, tá, então elas vivem como se fossem presas. Mas por que elas estão presas? Em que universo é esse? Em que país essa história se passa? Que lugar é esse que essas mulheres estão passando por isso? E elas estão presas ali há tanto tempo que muitas delas perderam já, tipo, boa parte das memórias que elas tinham. Por exemplo, a maioria delas não lembra como foi que chegou lá. Muitas delas não lembram o que elas faziam antes. E a Pequena, que é a narradora, que não é pequena, mas eu vou chamar de Pequena, que é o apelido dela, até porque ela não tem nome, ela é a que menos lembra, porque ela chegou lá pequena, ela chegou lá criança. Então ela não tem noção de nada. Tipo, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, isso ela vai aprender depois, né? E tem certas coisas que ela ouve as mulheres falarem sobre que elas sentiam saudade no passado e tal. Só que ela não tem esse sentimento. Por quê? Porque ela não viveu isso. E aí eu já achei um ponto interessante. Mas aí, essa parte não é, essa parte que eu vou falar agora não é spoiler ainda, tá? Um dado momento, em determinada situação, as portas dessa jaula vão se abrir. E elas vão conseguir sair dessa jaula. Não é um spoiler porque isso não vai acontecer lá pro final do livro, isso acontece bem no começo mesmo. Daí, a gente vai acompanhar a história dessas mulheres depois de terem saído da jaula.
Por que elas estavam enjauladas? Quem as enjaulou? Onde elas estavam? Para onde elas iam? Como elas iam sobreviver? Essas e outras perguntas respondidas no Globo Repórter, talvez, porque aqui nesse vídeo não vai dar para eu responder, não. Não vai dar para eu responder, você vai ter que ler o livro para saber se tem resposta para essas perguntas ou não, tá? Mas assim, eu gostei da experiência de ler esse livro porque eu achei ele muito instigante. O tempo todo você fica com aquela coisa, aquela ânsia de tipo, o que, que vai acontecer com elas? Por que, que elas estão ali? Por que, que elas conseguiram se soltar? O que, que elas vão fazer agora? O que, que vai acontecer? Então, eu não consegui realmente parar de ler. Mas, como eu falei no início, pode ser que algumas pessoas não se agradem com o fato de muitas perguntas ficarem sem resposta. Mas isso foi uma coisa que me incomodou. Na verdade, eu gostei tanto desse livro que quando eu li, eu pensei, nossa, eu acho que eu meio que amei esse livro. Apesar de terem me julgado de louca lá no grupo dos nossos amigos, porque disseram assim, ah, não, esse livro não é bom, não. Enfim, tem que ler para tirar as próprias conclusões, né? Antes da gente ir para a parte com spoilers, eu quero lembrar vocês que todo domingo sai vídeo aqui no YouTube com spoilers e a versão sem spoilers sai na terça-feira seguinte no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. Aqui você também vai encontrar várias resenhas de vários livros de suspense, de drama, dramas históricos e tal. E é só você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, né? Dar aquela força pro nosso canal. E agora a gente vai para os spoilers, que agora é que vem. Agora eu posso responder o que eu perguntei lá no começo, né? Ah, onde elas estão? Para onde elas vão? O que aconteceu com elas? Ninguém sabe! Ninguém sabe, ninguém sabe. E eu achei isso tão legal. Mas eu entendo quem não gosta disso, porque, tipo, nós sabemos que essas mulheres estão presas. Aí você pensa assim, elas são escravas sexuais, né? Eu pensei logo assim, o conto da Aya. Mas elas não são. Os homens não têm contato com elas. Os homens que são os guardas não têm contato com elas. Aí você fica... Daí elas conseguem fugir. Porque o portão deu aquele alarme, né? E aí a chave, o guarda deixou a chave no portão e saiu correndo com os outros guardas. Aí por conta disso, a pequena, né, comandou as outras. Ah, vamos embora, gente. A chave tá no portão, elas abriram e foram embora. Mas o que foi que aconteceu? Por que foi que eles foram embora? Por qual motivo isso aconteceu, entendeu? E aí elas saíram, elas depois encontraram outros lugares assim como os delas e, tipo, nesses outros lugares ninguém saiu. As pessoas que estavam lá morreram. Então, o que foi que aconteceu? Porque é que, tipo, não existia mais guardas, né? Mas todos os locais que elas encontraram onde tinham essas prisões, as pessoas que estavam presas estavam mortas. Era sempre em torno de 40 mulheres, mas não tinha nenhum guarda, não tinha nenhum vestígio de ser humano. Pra onde que eles foram? Como que eles sumiram, desapareceram? Por que que eles desapareceram? E fica essa dúvida no ar. Tem uma hora que elas encontram uma jaula, né? Com homens em vez de mulheres. Aí você fica... E o lance do livro é que você não sabe o que aconteceu. Você realmente não sabe. E também não vai saber. Porque a gente, diferente de um conto da Aya, em que você sabe como foi que se tornou aquilo, como foi que o mundo caminhou para se tornar Gilead, o mundo não, os Estados Unidos, né? Para se tornar Gilead, aqui a gente não sabe onde é que a gente está. Né? Tipo, a autora, eu acredito que ela era francesa. Então, você vê que as personagens elas têm nome francês. Então você pensa, deve ser na França. Mas quando elas saem da jaula, elas olham assim pro lugar, que parece meio que um deserto. E elas assim, não conhecem esse lugar. E aí elas vão sobrevivendo. E aí você vai acompanhando. Só que por mais louco que seja isso, de você esperar ter resposta e não ter resposta, eu achei muito legal. Eu achei muito legal como a história vai se construindo e principalmente as mudanças pela qual a pequena passa, que é a narradora, a personagem. Porque ela, como eu falei no início do vídeo, ela não conhece nada. E ela começa a aprender, a entender algumas coisas a partir desse momento em que ela começa a conviver mais com essas mulheres. Que eu achei legal que, tipo, na época que elas estavam presas, elas não podiam ter contato físico. Qualquer contato físico, os guardas, né, eles já batiam nela com chicote e tal. Elas não podiam se aproximar. Então, quando elas têm esse momento de sair da jaula, isso muda. E isso muda mesmo, né? Que algumas, inclusive, viram casais, né?
E aí a pequena, ela começa a... É como se ela estivesse aprendendo a ser um ser humano agora. Depois de... Porque no caso, quando a história começa, ela já tem ali, tipo, ela já é adolescente. Entende? Ela é nova ainda, mas ela é adolescente. As outras já são mulheres mais maduras, de 40 anos, quase 40 anos, por aí. Então, pra cima, né? Então ela... É como se ela estivesse agora aprendendo as coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, desde que a gente nasce, sabe? E eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito legal de verdade. Porque todas aquelas lembranças, aquelas sensações que as mulheres, que as outras mulheres tinham do passado, ela não tem. Tudo pra ela é extremamente novo. Mas ao mesmo tempo, apesar de tudo ser extremamente novo, ela é uma das que tá mais incomodada com aquilo ali. Ela é uma das que mais quer descobrir, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? O que é que a gente vai fazer? Pra onde que a gente vai? Como é que a gente pode resolver isso daqui? E então, assim, eu achei muito legal. Eu confesso que eu gostei muito, né? Tem alguns personagens lá que ela se aproxima mais, principalmente a Thea, que é Thea, acho que é Thea, que ela se aproxima mais dela e tal. Só que não tem resposta. E aí dá uma agonia muito grande quando você percebe que elas começam a morrer, porque o tempo tá passando. Elas continuam tentando encontrar outras pessoas, outros lugares e tal, mas elas não encontram. E aí você chega à conclusão de que elas vão morrer e vai ficar por isso mesmo. Eu achei isso daí muito foda, tá? E tanto que realmente chega um ponto em que fica apenas a pequena junta. E as outras, elas vão morrendo por diversos motivos, seja por doenças, seja por, até mesmo por tentativa, né, atentando contra a própria vida e tal. Porque, assim, como viver daquele jeito? Porque, tipo, na jaula, era uma vida ruim, mas elas, pelo menos, elas sabiam onde é que elas estavam. Tipo assim, acordava e dormia todo dia no mesmo lugar. Só que fora dela, elas não sabiam de nada. Então, tipo, elas estavam livres, mas ao mesmo tempo elas não estavam livres. E eu achei isso tão bizarro, porque você para e pensa, será que a vida aqui realmente está melhor aqui fora do que lá dentro? Olha que loucura. Será que é melhor mesmo estar livre do que estar lá dentro? Se a gente já esteve lá dentro tanto tempo? Ó, fica aí a reflexão, né? E nisso, acaba que só sobra por último a pequena, né? Que é a nossa protagonista. Que no começo do livro, é ela que tá escrevendo a história. Então, quando a gente percebe que elas fugiram, então eu pensei, ok, mas em algum momento as coisas vão dar certo pra ela, porque se ela tá escrevendo, é porque ela aprendeu a escrever, ela encontrou um lugar onde ela consegue escrever, ou seja, ela não ficou ao léu para sempre. Realmente ela não ficou ao léu para sempre, mas isso não significa que deu certo, né? E eu achei muito interessante que no final a gente realmente percebe qual é o teor do título do livro, que é Eu que Nunca Conheci os Homens, porque ela literalmente não conheceu. Porque ela conhecia, assim, ela via os guardas, mas ela não via de verdade. No começo ela até fala que tinha um guarda mais jovem, que ela tinha um contatozinho visual e tal, mas não pense que vai ter algum relacionamento ali, porque não vai, tá? E diferente das outras mulheres que tinham lembranças dos homens do passado, ela não tem. Então ela literalmente nunca conheceu um homem. E eu achei bem irônico o fato dela ter morrido no final do livro, né? No final da história ela tá prestes a morrer por um câncer que, ao que tudo indica, é um câncer no útero, alguma coisa assim. Uma mulher que nunca menstruou e que nunca conheceu um homem. Então, ao mesmo tempo, será que a pequena, ela foi privilegiada pelo fato de nunca ter conhecido homens? Não, mas será que ela foi privilegiada pelo fato de nunca ter vivido o que as outras viveram e por isso ela não sentia falta? Ou será que isso era pior? Será que ela deveria ter passado por isso? Será que ela foi privilegiada por não ter uma menstruação? Que, sinceramente, eu não acho que seja uma coisa ruim, né? Mas, enfim. Será que isso foi um privilégio mesmo? Ou será que isso não foi até uma coisa que prejudicou a saúde dela no futuro? Muitas questões. Aí tem também aquele momento em que ela encontra o ônibus cheio de cadáveres de homens que parece que são os guardas, e você fica, o que é isso? Aí ela encontra o bunker. E aí quando ela encontra o bunker, você pensa, aí vai ter respostas, né? Porque se existe um bunker todo preparado para alguém morar lá ela vai encontrar alguma resposta. Ela diz, eu encontrei um monte de livro, é você, yes! Mas os livros algumas coisas nada a ver. E no final da história,
você não sabe de nada. No final da história, você não sabe que ano é, que lugar é aquele, o que foi que aconteceu, por que aquelas mulheres estão presas, por que prenderam elas, por que prenderam só algumas e outras não, por que tinha um homem preso também, o que foi que aconteceu que acionou aquele alarme, o que aconteceu com os homens do ônibus, quem é que ia para aquele bunker. Nada. Você não vai saber de nada. Por isso que eu disse que não é um livro fácil. Mas o fato de não ser um livro fácil não significa que não é bom. Eu vou ficar insistindo nisso, viu, gente? Eu sei que muito provavelmente vai ter gente que vai ler esse livro e vai dizer assim: Angélica, você está completamente maluca de dizer que essa história é boa. Mas eu achei. Se eu não tivesse achado, eu não estava nem indicando aqui. Então, fica aí a reflexão. Então, se você é o tipo de pessoa que não se incomoda com o fato de um livro não ter um final fechado, e se você ficou curioso por esse livro, que eu particularmente não dava nada e adorei, né? Eu achei ele bem diferente do que eu tô acostumada a ler, talvez, não sei. Então, a indicação da semana pra vocês é Eu Que Nunca Conheci os Homens, de Jacqueline Hartmann.